múltiplas possibilidades. Estamos dando prosseguimento aí à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre neste ano de 2024. Hoje é a vez do atual prefeito, candidato à reeleição pelo MDB, Sebastião Melo, que já está aqui no estúdio conosco. Tempo cronometradinho por Bruna Subtites, exatos 30 minutos. Isso aí, candidato Sebastião Melo, a reeleição aqui é Prefeitura de Porto Alegre, coligação MDB, PL, Republicanos, PP, PSD, PRD, Podemos e Solidariedade. Começo a contar o tempo a partir da primeira resposta, mas antes, bom dia, prefeito e candidato, seja bem-vindo. Bruna e Gustavo e os ouvintes, né? Bom dia, prefeito. Estamos aqui firme nesse palanque, né? Vamos lá. Bom, vamos começar com a pergunta padrão inicial, que é sobre o tema enchentes, que temos feito aí para todos os candidatos. Se reeleito, candidato, como é que o senhor pretende incluir aí no orçamento da cidade a manutenção, atualização do sistema de proteção à enchente na cidade? Existe, na sua análise, um valor de investimento anual adequado e de onde, se existir esse valor, de onde o senhor pretende captar esses recursos? Gilberto, quem é prefeito tem que falar menos e agir mais, né? Nós dividimos esse tema na reconstrução da cidade de Porto Alegre Forte, é um dos itens, né? Ali tem um gasto de R$500 milhão para recompor o sistema minimamente, e a primeira obra já está contratada e tem empresa que são os 2 diques lá do Sarandi, que já tem sondagem, começa a obra ainda nos próximos 10 dias, né? Isso nós estamos falando de 9, 10 milhões. Depois nós vamos fechar no mínimo 7 comportas dessas que existem, das 14. Ontem eu recebi a população do Sarandi, que é que fecha 14, os clubes não querem que fechem, e a nossa decisão vai ser a decisão da engenharia, ou seja, eu não vou tomar uma decisão apenas por manifestações. A 14 é aquela na altura da Igreja Navegantes. Exatamente. Tá? Então, esse é um tema também que avança importantemente. Bom, e nós já escolhemos a empresa também, ela está fazendo os projetos das comportas, e o muro já tem também uma empresa escolhida, já começou a fazer as suas intervenções. Agora, também assinaremos um contrato com o professor Tucci, que não é barato, que vai fazer um estudo para o futuro, né? Para o futuro. Carlos Tucci da URGS. Para o sistema que já existente, e para um sistema que não tem a partir do Cristal, que vai até o Lamy, que aí também está contemplado, né? O que eu posso dizer, eu estava com os holandeses aí, vou estar com eles hoje de novo, né? É o seguinte, o sistema não comportou a quantidade de chuva, esta é a realidade. Então tem 2 caminhos nesse momento a buscar culpados ou buscar soluções. Eu escolhi o meu caminho é buscar soluções. Prefeito, mas qual o senhor considera que é a sua parcela de responsabilidade nessa enchente? Olha, Gilberto, veja o seguinte, se fala muito em manutenções, né? Eu não vou discutir as manutenções dos outros governos, porque eu não respondo por eles, eu respondo pelo governo que eu lidero, né? Nós fizemos muitas intervenções nas casas de bombas, muitas, e todas elas estavam funcionando. Aí tem um equívoco, ou narrativa maldosa, narrativa eleitoral, aí cada um interpreta como quer, né? O sistema de proteção de cheia é composto por diques e pelo muro da Mauá e pelas comportas. Então, a água deixa de entrar ou entra se o sistema funcionar ou não. As casas de bombas, as funções das casas de bomba é quando cai uma chuvarada na cidade. Nas ruas, ela pega aquela água, bombeia aquela água e vai para o Guaíba. Então, quando o sistema dos diques, que deveria ter 7 metros, 6 metros, os diques tem 4,80, 4,20, 4,30, a água foi entrando, entrou também nas ruas, entrou nas casas de bomba, a SEDES desligou a energia em quase toda a cidade, né? Então, e também um fator de segurança também. Então, as razões do desligamento das casas de bomba foram essas, elas estavam funcionando. Agora, as casas de bomba não são as razões dos alagamentos. O alagamento é a proteção de cheia que não funcionou. São mais de 20 localidades que vazaram água. Lá no Sarandi não foi apenas o dique da Fiergs e o dique do Sarandi, o dique da CIS Brasil também se mostrou de uma altura insuficiente. Então, o que está dizendo os especialistas? O IPH, o que está dizendo os técnicos do DEMAI, o que está dizendo os holandeses? O projeto foi concebido de uma forma, executado de outra forma, então teve concepção errada de projeto, pode ter tido, e execução também. Então, o que nós vamos fazer? E a dragagem do rio?
Há quantos anos não draga? É competência do município? Por que o governo não draga? Aliás, eu mandei um ofício ao governador Eduardo Leite e estou dizendo pela primeira vez aqui, se ele não dragar, eu vou buscar empréstimo, vou fazer qualquer coisa, eu vou dragar o Guaíba, porque eu estou andando por aí, estou vendo que a areia está dessa altura. Então, se tivesse profundidade, será que a água também teria ultrapassado dessa forma? Então, não é a única razão os alagamentos, são vários. A falta de limpeza dos rios, a falta de contenção das comportas, as bacias de contenções, uma série de coisas. Agora, a tragédia aconteceu e se tem culpados, aí eu poderia também somar os presidentes dos últimos 30 anos, 40 anos, os governadores, os prefeitos e o Melo também. Sim, o senhor falou do governo do estado, né, vai buscar, o governador Eduardo Leite já sinalizou algo nesse sentido, e aproveito até para perguntar, né, o Giba tinha falado na primeira questão, para essas obras, por exemplo, o dragagem, o senhor disse que buscaria um empréstimo, tem o PAC que também vai ajudar em algum reparo ali na questão dos diques, mas de manutenção é aquilo que tem que ser feito com recurso da prefeitura, de onde viria esse dinheiro? Deixa eu te dizer o seguinte, o DEMAI tem um orçamento bastante razoável, né? Hoje ele tem 300 e poucos milhões, nós tínhamos 150 milhões já destinado para obras outras de macro, microdrenagem, que eu estou revendo esse dinheiro. Nós já botamos um bom dinheiro emergencialmente e estou redirecionando o orçamento do DEMAI, mesmo que também nós temos que isentar água agora, todo esse processo. Então, parte desse recurso vem dali. Nós temos 5 empréstimos que está lá bem encaminhado, que vem aí dos últimos 4 anos, vem de 2021. Parte desses empréstimos, eles também servirão para a proteção de cheias. Tá? Isso está lá bem esteado, BID, BRIC e tantos outros. Tá? Bom, o PAC, acho que é importante falar isso. Tá? O PAC é o Plano de Aceleração e Crescimento do governo do presidente Lula, que está no terceiro PAC. Teve o primeiro, teve o segundo, teve o terceiro. Dos 2 primeiros PACs do Brasil inteiro, do Iapoca e Chuí, executou 20% daquilo que anunciou. Eu espero que dessa vez a gente chegue a 30%, 40%, 50%, mas nos 2 primeiros foi 20%. Então, eu anunciei 10, sai 2 milhões. Ele anunciou um PAC para 30 e poucos municípios, incluindo Porto Alegre. Em Porto Alegre tem obras financiadas, então, portanto, eu vou ter que buscar o prefeito de hoje e o prefeito de amanhã, vai ter que buscar o dinheiro do mercado, da Caixa Federal, do BNDES, então não é dinheiro gratuito, é dinheiro do PAC, é dinheiro empréstimo, então parte dessas obras empréstimo e parte é OGU, né? Orçamento Geral da União. E eu quero dar um exemplo que de exemplo é melhor do que qualquer falácia. O Arroio Areia é uma obra importante da cidade, são 107 milhões, começa lá perto do Country Club. Esta obra é de 2012, do PAC, do governo Dilma, assinamos no final de 2016, quando eu era ainda vice-prefeito, o Fortunato assinou, começou a execução pelo Marquesan, nós estamos em 2024, ela está executada 49, 50 milhões. Então, veja, não dá para vender para a população que o anúncio do PAC resolve 2 dias depois. Eu aposto no PAC. Agora, o que não podemos vender para as pessoas é que tem obra amanhã com o PAC. Porque depois as portarias do PAC sequer foram publicadas. Por quê? Porque estão dependendo de orçamento. Eu olho todo dia. Então, o que foi publicado foram as portarias de empréstimo. Agora, o dinheiro sem contrapartida não foi publicado ainda. Prefeito, indo um pouquinho mais adiante nesse assunto, é claro que todas essas ações de manutenção das equipamentos de prevenção de enchente, tudo isso será realizado porque é inevitável, será feito, né, de uma forma ou de outra. Mas o legado realmente assim a ser pensado de como se pode fazer para evitar tragédias como essa, porque ela foi sui generis, foi muita água de uma vez só. Isso não vai acontecer todo ano, mas a tendência é que aconteça mais seguido. Um plano importante da cidade, que cabe aí à prefeitura, que é o Plano de Integração Socioambiental, o PISA, ele traz uma condição de limpeza das águas, de manutenção dessa limpeza, e a gente está com um déficit muito grande, por exemplo, das conexões cloacais das residências, para que esse sistema seja realmente eficiente, como ele foi pensado e foi executado lá atrás. Sendo o senhor reeleito, como é que o senhor pensa agilizar esse processo, se é uma ideia de alguma campanha da prefeitura, e como o senhor enxerga a importância do PISA dentro desse processo de legado para que a gente possa evitar enchentes como essa? É um tema aqui vasto e o meu tempo é curto. O PISA, que é o Programa Socioambiental Ponto da Cadeia, foi concebido no governo do PT, adaptado no governo do Fogaça, executado durante os 2 governos do Fogaça, né?
ele elevou o tratamento de esgoto, que era de 18%, para mais de 50%. O marco regulatório que vem da lei federal diz, olha, que em 2033 tu tem que universalizar o tratamento de esgoto e de água, e nós estamos muito longe disso. Tá? Bom, como é que eu penso isso? Né? Estudamos muito durante esses 4 anos uma parcerização do DEMAI, que veio do estudo anterior, que eu achava precário, não tinha colocado a drenagem urbana. Esse assunto veio o censo e acabou diminuindo pessoas. O BNDES, olha, eu tenho que reestudar. Bom, aí nós estamos no ano da eleição. Eu acho que não seria razoável, do ponto de vista político, submeter esse tema em ano de eleição na Câmara de Vereadores, mesmo que tinha um parecer dizendo que eu podia fazer isso sem Câmara de Vereadores, não faria isso. Então, se eu for reeleito, eu vou aprontar esses estudos e vou mandar para a Câmara de Vereadores uma parcerização, parcial ou não, pode ser o esgoto, pode ser esgoto e água, esgoto, extensão de rede e manter a produção da água. Então, eu vou buscar a parcerização do DEMAI. E a drenagem? E o dinheiro que advém, fui o único prefeito desse processo da parcerização que diz, se entrar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, tudo é carimbado para a drenagem urbana. Então, isso é parte do processo. A macro e micro drenagem é responsabilidade da prefeitura, né? Que é da cidade. Sim. Então, isso é da prefeitura, com dinheiro próprio, com empréstimo, com parceria. Bom, isso é responsável da prefeitura, macro e micro drenagem. A proteção de cheias no Brasil, ela está esculpida no artigo 21, inciso 18, ela é clara, evidente, cristalina, é do governo federal. E tanto é verdade, Gustavo, que ela foi feita pelo DNOS na década de 60. O DNOS, então, foi extinto por uma medida provisória do governo do Collor, e esse assunto diluiu-se em vários ministérios. Hoje não tem um ministério único para tratar de proteção de cheias. Então, eu acho que as obras de proteção de cheia, inclusive, deveriam ser conduzidas não por nós. Porque uma coisa é dizer que eu vou passar o dinheiro e depois dizer que não foi feito. Se o governo federal quisesse fazer mesmo, ele faria via DENIT, via Ministério da Integração Nacional. Para mim, Bruno, o melhor não seria nós fazermos as obras do Arroio Feijó, do Braço do Gravataí. Essas obras deveriam ser feitas pelo governo federal, com a nossa ajuda técnica, botar todo o nosso time técnico para ajudar. Não, ele prefere dizer assim, eu vou passar o dinheiro para vocês. E aí tu cria uma portaria com 1000 problemas e o dinheiro não sai, bom, e a culpa é da prefeitura, e a culpa é do governo do estado. Então, não dá, né? E aí chego, né, para dizer o seguinte, não há proteção de cheias de uma cidade só. Tu tem que ter proteção de cheia metropolitana e da bacia dos rios que chegam aqui. Então, esse tema tem que ser casado governo federal, governo estadual e os municípios que compõem essa bacia. Ontem a Grampal tomou uma decisão pedindo que as obras metropolitanas sejam coordenadas pela Grampal. Eu até fiz uma observação ao meu prefeito Maranato, nós não temos expertise para isso. Grampal é o consórcio dos municípios da Grande Porto Alegre. Então, podia ser o governo, então assim, eu achava que tinha que ser o governo federal. Mas, de qualquer forma, eu acho que o povo não entende nada disso. O povo quer ver as coisas realizadas. O Arroio Feijó podia estar resolvido. Ele foi um projeto bem concebido pela Metroplan e foi parar numa gaveta de Brasília. E até hoje não saiu de lá. Então, ele é de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e a gaveta, não sei aonde está, mas numa das gavetas dos escaninhos de Brasília. Então... Bom, prefeito, entrando em outro assunto, até porque o nosso tempo é curto e os temas são diversos, segurança. Eu sei que a prefeitura está aí num processo de troca de lâmpadas, substituindo por LED e tal, tem a questão dos totens ali na Orla também, outras regiões, né, além da Orla. Mas sobre segurança, o que mais a gente pode ter assim no horizonte num eventual próximo governo do senhor para reforçar a segurança, diminuir assaltos, criminalidade aqui em Porto Alegre? Olha, Gilberto, eu sou um prefeito que acho que segurança também é com o município. Mas não há força ostensiva. Isso está na Constituição, é da Brigada Militar, que deveria ter mais servidores. Infelizmente não tem, não é um caso de Porto Alegre, não é uma crítica, é uma constatação, né? Então, o posicionamento ostensivo é da Brigada, né? A Polícia Civil tem o seu papel. Qual é o papel da Prefeitura? Primeiro, é uma cidade bem cuidada, uma cidade iluminada, com praças boas, transporte coletivo funcionando, serviço público funcionando, é um fator de segurança. Arte, cultura na praça é fator de segurança pública. Escola bem cuidada é fator de segurança pública. Agora, a Guarda Municipal, houve uma mudança na lei de 2014, permitindo armamento. E eu sou totalmente favorável que a Guarda Municipal tenha armamento. Os antigos, parte deles tem condições de portar arma, e o concurso que nós fizemos, 61 novos guardas, nós fizemos uma mudança na lei, porque antes você podia entrar na guarda com 50 anos,
com 45 anos, mas não está justo isso. Então eu mandei um projeto para a Câmara acolheu, dizendo que para entrar na Guarda Municipal tem que ter até 25 anos. Então esses jovens preparados, hoje todos têm câmeras na lapela, eu acho que isso é bom para a segurança deles, a segurança do cidadão, porque muitas vezes são acusados indevidamente, né? A polícia tem que ser comunitária, não pode ser truculenta, mas entre o bandido e a polícia, eu estou com a polícia. Se mexeu com a polícia, entre o bandido e a polícia, eu estou com a polícia. Bom, nós estamos com um posto avançado no Parcão, outro na Redenção, nós botamos os totens no centro e nós estamos fazendo um novo SEIC, que é de Serviço de Segurança Pública. E estamos investindo bastante em câmera analítica, estamos investindo nesse novo SEIC muito pesadamente, são 38 milhões, porque hoje o cercamento eletrônico do Brasil, o melhor é o nosso. Não é do governo do Estado, o governo do Estado utiliza o nosso sistema, que eu disponibilizei no dia 1º de janeiro, espelhei com eles, o sistema é da Procempa, o sistema é do município. Então a tecnologia é um fator decisivo, mais câmeras analíticas, ou seja, que você vê o comportamento facial das pessoas. Então, é tecnologia, investimento, qualificação da guarda, entendeu? E integração. Eu acho que não tem. Eu acho, por exemplo, que um novo governo, se o povo assim conceder, eu acho que uma discussão que a gente começou, engripou no meio, nós tínhamos que juntar IPTC com guarda, acho que não tem por que ter tantas estruturas, sabe? Esse é um tema para mim que me incomoda muito, acho que está maduro para a gente tomar uma decisão aí, tem carreiras jurídicas diferentes, mas a segurança é um fator decisivo. Agora, a melhor segurança, né, acima de tudo, é o bom funcionamento da cidade e ter essa integração com o governo do Estado que nós temos. E aí também tem um papel, eu sempre gosto de um exemplo, é o seguinte, o sujeito comprar 20 garrafas de vinho no Uruguai e vir para cá, ele já é pego. Mas a droga entra, a arma entra, pesadamente. Então esse é outro erro do Brasil. 20 garrafas de vinho, a polícia pega. Agora a droga e a arma pesada entra à vontade no Brasil. Não? Chegamos à metade aqui da nossa entrevista. Prefeito, um tema que surge bastante aqui. Hoje, por azar, eu peguei um ônibus que estragou no meio do caminho. Eu sou usuária do transporte coletivo aqui em Porto Alegre, um ônibus da Carris. A gente recebe diariamente aqui reclamações, seja de atraso, seja de problemas nas linhas, como esse que eu estou relatando agora, né? A Carris foi recentemente privatizada, as outras bacias da cidade já são atendidas pela iniciativa privada há mais tempo e teve a concessão ali em 2015. Gostaria de entender o que a Prefeitura pode fazer para garantir que o transporte seja de qualidade, para reverter a perda de usuários que tem tido nos últimos anos e garantir que aquela pessoa que só consegue andar de ônibus porque não tem recurso financeiro para usar outro modo de locomoção, que ela possa ser atendida pelo ônibus. Ô Bruna, eu sou defensor, né, da integração do transporte, do bilhete único, da melhoria da qualidade do serviço e de uma passagem que caiba no bolso do cidadão. Isso não se resolve da noite para o dia. No dia 1º de janeiro, Porto Alegre figurava como a segunda passagem mais cara das capitais brasileiras. Hoje é a 12ª, 13ª. Queremos ainda diferenciar um pouco mais. São 3 anos que não subiu a passagem. Nós estamos botando dinheiro público, são 130, 140 milhões. E se os 65 mais, que é uma lei federal, entrasse o dinheiro, porque a isenção de Porto Alegre é 250 milhões. Do sistema de 750 milhões, 250 milhões não pagam. Os outros 500 milhões advêm do pagamento. Né? Nós poderíamos ter uma passagem de R$4. Desta frota de 1.100 ônibus, nós vamos chegar ao final desses 4 anos com 400 ônibus novos. E vamos chegar com 12 ônibus que já estão operando, já as primeiras linhas elétricas, já começou, que é um caminho sem volta. A Carris estava mal publicamente e vai passar por um tempo ainda para poder, mas entrou aí 56, 57 ônibus novos na Carris, tem compromisso contratual de continuar renovando essa frota e os horários melhoraram um pouco. Mas eu reconheço que tem deficiência, porque nós pagamos por quilômetro rodado, cada vez que você estende mais quilômetro rodado, mais horário, você tem que desembolsar o recurso. Por quê? Porque não estou botando dinheiro para empresário, eu estou botando dinheiro para o micro, para o cidadão que, né, anda por aí para poder buscar o seu emprego. Esse não podia pagar R$7, se não tivesse dinheiro hoje na passagem, era R$7. Então, nós temos fiscalizações,
tem contratos, tem monitoramento, mas reconheço que tem falhas aqui e acolá. Então, é um processo em andamento de melhoria, mas quem melhorou vai melhorar mais. Ou seja, quando eu peguei era muito pior. Prefeito, eu costumo dizer que a prefeitura ela é lembrada por parte da população somente quando há um buraco ali na rua, na frente da sua casa, Sim. ou quando a coleta de lixo atrasa, mas grande parte da população precisa da prefeitura diariamente, seja com o postinho funcionando, Sim. com ônibus que não atrasa e com vagas nas creches, né? Principalmente para mães que trabalham e que precisam... A sua gestão criou muitas vagas, mas mesmo assim nós estamos com um déficit grande de vagas em creches. O IDEB, nós caímos na nossa educação infantil aqui na cidade em mais de 20% na avaliação do IDEB. Além disso, o senhor teve que enfrentar situações de crise na Secretaria Municipal de Educação, que o senhor aqui, até no nosso microfone, o senhor aqui já veio falar sobre isso e que a Prefeitura agiu corretamente naquele momento que as denúncias apareceram, mas isso vai pesar sobre o senhor agora na campanha. Caso seja reeleito, como é que o senhor quer melhorar esse processo da educação na cidade e como é que o senhor vai encarar essa situação das denúncias da SMED? Eu não sabia que vocês me faziam a pergunta, mas eu estava olhando aqui, ó, governo do PT, nas iniciais, o IDEB municipal era 3,6. Depois passou por todos os governos, não chegou à casa dos 5, o que chegou mais próximo foi 219, 4,9, o IDEB 21 foi 5,2 e agora 4,7 dos iniciais. E depois tem aqui dos finais, né, Porto Alegre também. Então, o IDEB do Rio Grande do Sul baixou, o IDEB de Porto Alegre continua mal desde o seu nascedouro. Esse é um desafio, porque você faz a prova da SAERGS, que é ciência, português e matemática, um problema, e você tem evasão escolar e tem prova. Então, esse é um tema desafiador para qualquer um governo que assumir. Porque senão melhorar a educação do Brasil, no Brasil não tem jeito, não tem inovação, não tem oportunidade, não. Né? Um governo tem que gerar oportunidade para as pessoas. Nós pegamos um governo com 9, 10 mil vagas deficitárias. Colocamos de 0 a 5, mais de 6 mil vagas. E como é que nós colocamos? Poucas na rede pública, um pouco mais nas parcerizadas, que são muitas escolas parcerizadas, e compramos vagas. Chegando lá para a Dona Maria, para a Dona Joana, que tem uma creche, quantas vagas só tem para vender aí? Tem tanto, nós vamos comprar. E agora tem um edital na rua para comprar mais 1.500 de 0 a 3. Vai ficar 3 mil e poucas vagas. O nosso compromisso, Gustavo, é que quem botou 6 mil para dentro, se for eleito, vai zerar a fila. Aliás, eu vou te dizer o seguinte, a minha tese, de antes de ser prefeito, durante prefeito e agora prefeito que disputa a eleição, é que deveria ficar com os municípios apenas no ensino municipal e cuidar mesmo disso, porque uma criança que vai para a escola, a sua formação cognitiva é diferente e também contribui com a família. Quanto aos escândalos, na democracia tem regra do jogo. Eu sou um democrata que nasci com a democracia, que tem como pressuposto a presunção da inocência como regra, mas toda vez que chegou até a mim algum indício de que poderia ter desvio de recursos públicos, fui eu o primeiro que mandei investigar. E se eu mandasse investigar e botasse numa gaveta, era uma coisa. Não, eu mandei investigar e mandei ofício com a minha assinatura para todos os órgãos de fiscalização, porque lá pode ter escuta telefônica, lá pode abrir sigilo bancário, entendeu? Bom, eu acho que todos os governos têm problema. Todos os governos têm problema. Olha, eu não vou falar de governo, mas você sabe disso. Eu não posso acusar um presidente da República porque tem um ministro indiciado e vou dizer que o presidente tem problema. Eu não posso acusar um governador porque alguém lá atrás na EGR, por exemplo, teve preso e até hoje nem processo tem. Agora, o governo é grande. Agora, se alguém fez besteira, sabe qual é o meu critério? É o seguinte, se desviou de recursos, tem que ser condenado com a pena máxima, de preferência ser recolhido no pior presídio, porque eu acho que quem rouba o dinheiro público rouba a esperança de um povo. Então, o meu padrão de gestão não é acusar e nem absolver por antecedência. É fazer o devido processo legal. Agora, eu não sou delegado de polícia, não sou juiz, não sou promotor. A minha parte eu fiz e mandei e espero que cada um faça a sua parte. Agora, então, esse é nosso jeito de governar.
Prefeito, a gente está se encaminhando aí para a reta Já? final, já, vou tentar, eu faço mais uma, o Giba também, mas quero falar contigo sobre o planejamento da cidade, principalmente pensando nesse pós-enchentes, né? A gente sabe que o plano diretor ele ainda não foi votado, a revisão vem desde 2019 e embora tenha já avançado o trabalho com a consultoria, com as propostas desta revisão, ele não está pronto ainda para ir à votação neste ano, será então uma demanda da próxima gestão. Quero saber do senhor se ele vai ser se essa revisão que já está em andamento, se o documento ele será revisado para considerar o impacto da enchente em Porto Alegre e quando o senhor pretende encaminhar a revisão caso seja reeleito. Bruna, primeiro eu acho bom que ele não tenha sido remetido, porque eu acho que o Covid mudou muito as cidades do mundo inteiro, né? Então, tu revisar o plano diretor tem que levar em conta esse triste episódio humanitário. Eu conversei com o Germano e com a equipe dele, nosso compromisso era de mandar dentro desse ano, e nós falamos muito sobre isso em vários momentos, e tu acompanhou, inclusive deu matéria sobre isso. Eu penso que com as enchentes a gente vai ter que fazer uma segunda revisão, né? Tem a revisão do Covid e agora tem das enchentes. Porque, vamos lá, né? A cidade teve 30% de inundação e pegou muitas áreas inadequadas, né, para ter construído, mas a cidade é maior do que seus 30%. Então, a gente vai ter que ter uma revisão desse processo. Então, o plano diretor, eu considero a lei mais importante de uma cidade, porque ela desenha o presente, ela reafirma o presente, desenha o futuro. Agora, não tem plano diretor ideal. Na nossa, se eu for prefeito, eu não vou discutir sua altura, vou discutir desenvolvimento econômico, social, transporte, habitação, porque você não pode levar pessoas para morar no lugar, não tem ônibus, não tem saúde. Então, foi o que aconteceu nesses últimos 30 anos em Porto Alegre. O programa social dos governos que vem da ditadura, que passaram por todos os governos eleitos, nunca levou em conta cidade, levou em conta fazer habitação. A habitação é parte desse processo, tem que ter cidade e depois habitação. Prefeito, também não podemos deixar de lhe perguntar sobre saúde. As emergências estão lotadas aqui em Porto Alegre. O hospital com emergências mais tranquilas, adultos, está com 106% Sim. de lotação nesse momento. O São Lucas da PUC chega a 260% de Sim. lotação. O que o senhor pretende fazer para reduzir essa fila, essa demora no atendimento, essas emergências Sim. lotadas? O que eu tenho um minuto, Gustavo? Não, pode, tem 4 ainda, a gente quer fazer as considerações finais, mas pode responder. Gustavo, assim, acho que, primeiro assim, nenhuma política pública termina e começa com outro governo. O SUS de Porto Alegre ele tem uma evolução grande, que passou por governos de vários matizes. O PT fez o seu papel, Fogaça fez, Fortunati fez, Mercader fez, estou fazendo a minha. A atenção básica, Porto Alegre é um exemplo para o Brasil. Nós estamos com 85% de cobertura. Nós saímos de 279 equipes, hoje temos 390. Isso é um avanço muito importante. Vizinho de vocês aqui tem uma política pública que para mim tem um carinho muito especial. Hoje, casa 40 crianças que nascem no Rio Grande do Sul, uma tem o transtorno de espectro autista. E a gente construiu o CERTA aqui do lado, que é o Centro de Referência, transtorno autista. E eu estou assumindo um compromisso de estender essa política pública mais regional e criar um CERTA para a adolescência também. Nós tivemos um exemplo do Agiliza Poa, que foi colocar quase 40 milhões para poder combater as filas. A gente fez mais de 64 mil cirurgias, 14 mil consultas, exames, e a fila voltou a crescer. Então, o meu compromisso é criar uma Agiliza SUS, uma Agiliza Saúde para combater essas filas, que vai dar em torno de 5 milhões por mês, que eu tenho que tirar de algum lugar. Agora, eu também não posso deixar de dizer o seguinte, gente, de compartilhar com os nossos ouvintes, que muita gente está nos ouvindo, está na fila. De 30% a 40% dos exames, consultas, cirurgias do Rio Grande do Sul fazem nesta cidade. E o programa Assistir, comandado pelo governo do Estado, tem mérito e tem desmérito. Assistiu e desassistiu. Quando ele tratou os hospitais públicos de portas abertas, do mesmo jeito que ele tratou os hospitais filantrópicos, ele liquidou o sistema de transporte na Grande Porto Alegre. Aqui na Bom Jesus, aqui na Loma do Pinheiro, na Moacir Scliar, 50% dos pacientes que estão lá não são de Porto Alegre. Eles vêm de Uber, eles vêm com o vizinho. Então, o sistema precisa ser revisto. Tabela do SUS, governo do Estado, e eu também vou criar as policlínicas regionais para atender especialidade.
algumas policlínicas têm que ser criado, porque este é um drama hoje da especialidade do Rio Grande do Sul. Tem ideia de quantas? Exatamente. Nós estamos analisando a possibilidade, no mínimo 3 policlínicas em Porto Alegre nós vamos criar. Porque eu também não posso, quem é prefeito sabe o tamanho do orçamento, porque tem gente que vem da oposição e começa a jogar, né? Só que eu só vou assumir como candidato à reeleição aquilo que eu posso fazer. Mas tem prazo para ser concluído o Agiliza SUS, que o senhor citou anteriormente? Não, o Agiliza SUS nós fizemos esse ano, e foi muito bem executado, no passado e parte desse ano. Boa parte desse ano. Agora, eu vou assumir o compromisso de ter um Agiliza SUS permanente, mas eu também vou restringir as filas do interior. Eu não vou mais aceitar pagar a conta do governo do estado. Vai cobrar do governo, então imagino. Temos 1 minuto agora, prefeito e Sebastião Melo, candidato à reeleição aqui à Prefeitura de Porto Alegre, para suas considerações finais, e também quero que o senhor diga qual vai ser, se o senhor for reeleito, qual será a marca da sua futura gestão. Muito bem. Bom, primeiro, muito obrigado por estar com vocês. Acho que foi um bate-papo muito legal. Eu quero deixar aqui uma palavra de esperança. Nós somos uma cidade forte, de gente que levanta cedo, que trabalha. Nosso governo foi um governo que procurou gerar oportunidades nas pessoas, tirar do cangote de quem empreende, imposto, desburocratização, e cuidar da cidade como um todo, mas especialmente dos que mais precisam. A marca do governo que, se for reeleito, é continuar cuidando da cidade como um todo, mas ter uma atenção muito especial com as periferias de Porto Alegre. Porque eu acho que as periferias não são problemas, são grandes potências, e que elas querem ter o mesmo serviço que o cidadão tem em todos os bairros. Ela precisa e ela merece essa atenção. Então, nós já temos alguns exemplos, por exemplo, de levar banda larga para as vilas populares, onde não tem. As policlínicas têm que nascer lá na Vila Popular. As nossas escolas também de qualidade, que também nós estamos assumindo o compromisso de fazer como referência, tem que ser na Vila Popular. Então, a nossa marca é cuidar dos que mais precisam. Perfeito, muito obrigado, prefeito Sebastião Melo, candidato à reeleição aqui à Prefeitura de Porto Alegre.